Amém. Graça e paz, irmãos. Muito feliz por estar aqui mais um domingo reunidos com os irmãos e feliz também pela oportunidade de trazer essa reflexão nessa manhã. Eu escolhi falar sobre algo que o Senhor falou muito ao meu coração. A semana passada eu terminei a leitura do livro de Josué e o Senhor falou muito comigo. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu vou ler em Josué, capítulo 6, dos versículos 1 até o versículo 20. Eu vou ler. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: Eu lhe entreguei Jericó, seu rei, e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade, e o povo atacará, cada um do ponto onde estiver. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: Levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade, os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e os outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Josué ordenou: Não soltem o grito de guerra, não digam palavra alguma até que eu lhes dê a ordem. Então gritem. Assim a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia. Depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedo e mais uma vez os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, com as trombetas de chifre de carneiro, marcharam à frente da arca do Senhor, tocando seus instrumentos. Os homens armados marcharam à frente dos sacerdotes, com as trombetas, e atrás da arca do Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. No 2º dia, marcharam ao redor da cidade uma vez e depois voltaram ao acampamento. Fizeram o mesmo por 6 dias. No 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade como haviam feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo de trombeta, Josué ordenou ao povo: Gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Não levem coisa alguma daquilo que se foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Esse, com certeza, é o texto, né, mais conhecido do livro de Josué. Desde cedo, né, quando aprendemos a história do povo de Israel, nós nos deparamos com essa cena histórica, que nunca houve na humanidade, de 7 voltas, uma cidade tão forte como Jericó vinha ao chão. E eu gostaria de, antes de entrar nesse texto, né, trazer um contexto rapidinho sobre o caráter mesmo de Josué, né? Nós vemos que esse livro narra a história de Josué como líder do povo de Deus, sucessor de Moisés. E tem um texto que eu gosto muito, que revela muito do caráter de Deus, que está em Números 13:14, que é quando Moisés envia 12 espias para espiar a terra de Canaã. A Bíblia diz que Moisés envia esses 12 homens, representantes de cada tribo, e ali estavam no meio Josué e Calebe. E eles foram espiar a terra de Canaã, e ali passaram 40 dias espiando a terra.
E a ideia era que eles olhassem tudo e trouxessem um relato para Moisés e para o povo. Quando chegaram, eles relataram, né? E a Bíblia diz que eles falaram que realmente a terra era muito boa, a terra manava leite e mel, era farta, era uma terra boa, como o Senhor disse. Inclusive, um cacho de uva necessitava de 2 homens para segurar. Porém, aqueles espias também disseram que a terra era muito numerosa, que a terra tinha cidades muito fortificadas, que a terra tinha até descendentes de gigantes. E eles temeram e disseram, não conseguiremos, né, tomar essa terra. Falaram isso a Moisés, incitaram o povo, a Bíblia diz que todo o povo murmurou e creu no seu coração que não seria possível tomar aquela terra. E somente Josué e Caleb se levantaram e disseram que se Deus estivesse com eles, à frente deles, se eles obedecessem ao Senhor, com certeza o Senhor lhes daria aquela terra e que eles não deveriam temer, porque ao lado deles estava o Deus de Israel. E o coração do povo estava tomado de tanta angústia e medo e murmuração, que quando Josué e Caleb disseram isso, eles desejaram apedrejar os dois, e a Bíblia diz que nesse momento o Senhor intervém, né, a presença gloriosa do Senhor enche toda a tenda do encontro, e o Senhor fala com Moisés, até quando esse povo me provocará? Até quando eles não confiarão em mim? E naquele momento o povo é castigado a peregrinar 40 anos, de modo que eles não entrariam na terra prometida, somente Josué e Caleb, porque confiaram no Senhor. E agora, já chegando no capítulo 1 de Josué, a gente vê Josué ser chamado, né, como sucessor de Moisés, e eu acredito que Josué, né, tinha a ideia do desafio que seria substituir um líder como Moisés. E eu acho muito especial quando vejo o Senhor falando com Josué, com todo cuidado, dizendo, somente seja forte e corajoso, me obedeça às leis que eu já entreguei através do meu servo Moisés. Você fazendo isso, não desviando nem para a direita, nem para a esquerda, eu estarei com você. Seja forte e corajoso, o Senhor repete essas palavras a Josué. E a gente vê que Josué, ele não hesita, né? Ele realmente foi forte e corajoso, confiava que o Senhor estava com ele. A gente vê que aquele caráter de Josué, sendo aquele homem que estava ali entre os 12 espias e confiava realmente no Deus de Israel, não mudou. E Josué creu, né, que o Senhor estava com ele. E a gente já vê avançando, né, para o capítulo 2, que Josué envia 2 espias para, né, também verem toda a região, principalmente aos redores de Jericó, né? Josué disse que eles deveriam ver toda a região e principalmente os redores de Jericó, porque Jericó era o obstáculo mais difícil, né? Era a cidade mais fortificada, era uma cidade encastelada, né? Os muros eram muito altos e muito largos, tanto que os historiadores dizem que era possível até ter casas em cima dos muros de Jericó, que provavelmente a casa da prostituta Raabe era assim, em cima dos muros, né? Por isso que os espias estavam lá. E Josué envia esses 2 espias, e eles vão até a casa da prostituta Raabe, passaram a noite lá, o rei fica sabendo, os irmãos lembram da história, né? O rei fica sabendo e diz para ela entregar eles, e ela esconde eles, e ela diz que toda a cidade estava com medo, porque toda a cidade já ouvia falar do que o Deus de Israel fez, do que o Deus de Israel fez com povos vizinhos, realmente acabando com várias, né, cidades, o que o Senhor fez com a travessia do Mar Vermelho. Aquele povo já sabia que Deus tinha feito que o povo atravessasse o Mar Vermelho a pés enxutos. Então, todos estavam temendo. O povo de Israel, pensando como iriam, né, alcançar aquela cidade, e agora os espias estavam sabendo que, na verdade, a cidade toda estavam temendo ao Deus de Israel. E os espias ficam muito, né, animados e contam isso a Josué. Verdadeiramente, Deus nos deu essa cidade, né? Pelo relato que eles ouviram. E ali acontece também um trato, né, entre Raabe, que né, confessou grande fé no Deus de Israel, e os espias, né? Ela pede que eles, assim como ela protegeu eles, né, do rei de Jericó, eles protegessem ela e sua família. E eles tratam, e no dia, Raabe deveria colocar
um fio, né, de escarlate, enfim, um tecido vermelho, para que a sua casa não fosse destruída. E seriam salvos ela e toda a sua família. E adiantando já no capítulo 3, a gente vê outra coisa muito especial e um ponto muito importante nessa história, que é a travessia do Rio Jordão, né? Josué prepara o povo e eles atravessam o Rio Jordão também, a pés enxutos, e ali é meio que consagrado diante do povo a liderança de Josué, né? Eles testemunham e no final do capítulo eles dizem, realmente, como o Senhor esteve com Moisés, o Senhor está com Josué. Assim como Moisés liderou o povo e os nossos antepassados passaram a pés enxutos no Mar Vermelho, nós também, né, passamos esse rio a pés enxutos. Deus está agindo também com Josué. E eles puderam perceber, né, que não é sobre quem lidera, né, mas é sobre o Deus que lidera, né, que Deus estava fazendo o mesmo através de Josué, o mesmo que fez com Moisés. E saltando agora, né, do capítulo 4 para o 5, antes da gente chegar no 6, que é o texto que lemos, tem uma situação muito especial. Nesse momento, depois da travessia do Rio Jordão, o povo estava acampado aos redores de Jericó, né? E Josué, em certo momento, estava caminhando, né? Provavelmente, a Bíblia diz que ele estava caminhando aos redores de Jericó. Então, eu imagino que ele estava pensando, né? O que será que Deus vai fazer, né, para a gente conseguir isso? O que será que o Senhor vai fazer para a gente alcançar essa cidade? Talvez Josué estivesse preocupado, não sei, talvez aflito, mas com certeza pensando em qual seria a estratégia que Deus daria. E no capítulo 5, versículo 13 ao 15, diz que quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. Josué se aproximou e perguntou, você é amigo ou inimigo? O homem respondeu, na verdade cheguei agora e sou o comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão, em sinal de reverência, e disse, que ordens meu senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu, tirei sandálias, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu, né? Nesse momento, quando Josué olha para cima e vê esse homem, e ele diz que é o comandante do exército do Senhor, Josué se prostra em adoração, e esse anjo, né, recebe a adoração. A gente vê que não era um simples anjo, que era o próprio Senhor ali diante de Josué. E Josué teve esse privilégio, né, de adorar ao Senhor, de se prostrar diante do Senhor antes de enfrentar o desafio. E aí o Senhor já fala muito ao meu coração sobre isso, né, sobre a importância da adoração, da devoção pessoal, para nos fortalecer, nos encorajar e nos animar a enfrentar os desafios que virão pela frente, né. Então, depois, né, desse encontro misterioso, né, com o comandante do exército do Senhor, a gente chega no capítulo 6, em que lemos, em que Josué recebe as instruções do Senhor, as estratégias do Senhor para eles tomarem a terra de Jericó. E o Senhor entrega a Josué uma estratégia que não foi uma estratégia comum, não foi uma estratégia de guerra, não seria uma estratégia que um comandante de um exército daria para os seus guerreiros. Não era uma estratégia, humanamente falando, uma tática de guerra. Não era. E Josué, naquele momento, acredito que ele creu no Senhor. Josué estava, né, fortalecido pelo Senhor, mas talvez ele tenha pensado, né, como é que, né, a cidade vai vir ao chão através dessa estratégia de Deus, né, de cercar a cidade dando voltas, né, parecia mais um desfile, né, o povo cercando ali a cidade, e haveria música, haveria gritos e a cidade viria ao chão. E, com certeza, isso não era uma tática de guerra, né, a história não vai dizer de outros povos semelhantes ao povo de Israel, né, pessoas guerreando, tomando cidades, fazendo dessa maneira, né, mas era a maneira que glorificaria o nome do Senhor Deus, né. Quando eles fizessem isso, eles veriam que não era o poder militar de Josué,
que não era o poder militar do povo de Israel, que não era porque eles eram numerosos, não era porque eles eram fortes, mas eles testemunhariam e creriam no seu coração, que é porque realmente o Senhor estava com eles, que foi o Senhor que fez aquilo, eles não teriam dúvidas disso, e não somente eles, mas o povo de Jericó, o povo vizinho, poderiam ver mais um grande feito do Deus de Israel e pensar que realmente esse é o verdadeiro Deus, que trabalha pelo seu povo. E chegou o dia, né? Os dias, né? Os primeiro dia eles foram rodear a cidade. E o que eu fico pensando é que eles rodearam o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. E assim, enquanto eles rodeavam antes do sétimo dia, a cidade não estava tremendo, não estava caindo um pedacinho. Não estava acontecendo nada, né? Enquanto eles rodeavam o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, quinto dia, a cidade não caiu aos poucos, a cidade realmente só caiu na sétima volta do sétimo dia. Então, aquele povo tinha grande fé de que o Senhor ia fazer aquilo. Mesmo que na primeira volta, no primeiro dia, não acontecesse nada, no segundo dia não acontecesse nada, no terceiro dia não acontecesse nada, no quarto, no quinto e no sexto não acontecesse nada. Eles continuaram perseverando no que o Senhor tinha dito, né? Eles creram e obedeceram, se calaram quando era para calar, tocaram quando era para tocar e gritaram quando era para tocar. Eles obedeceram ao Senhor. Então, a gente percebe que esse é um ponto da história de Israel, de grande fé, que ele está até relatado, né, lá na Galeria da Fé, em Hebreus, né? Que em Hebreus 11 diz que pela fé o povo rodeou as muralhas de Jericó e as muralhas caíram. E nós podemos ver que muitas vezes na nossa vida acontecem situações parecidas, né? Nós estamos diante de muralhas, diante de situações complicadas, e o Senhor nos dá as estratégias dele, que para muitas pessoas, para os que não creem, parece ser, né, coisas muito loucas até, difíceis. Mas o Senhor, ele faz essas coisas, né? Os desafios que o Senhor nos propõe e a forma que nós enfrentaremos eles é para a glória do Senhor, né? É para que a gente, para que a nossa fé seja fortalecida, é para que o nome do Senhor seja glorificado e a gente pode testemunhar que, como o Senhor havia dito, né? A gente lendo aqui na sétima volta, no sétimo dia, aqueles muros, né, enormes, aquele verdadeiro castelo, largos, aquela cidade tão forte caiu ao chão, como o Senhor tinha dito, e todos puderam ver e glorificar o Senhor. E Raabe, né, que creu no Senhor, foi salva. E isso me ensina muito, porque eu creio que onde há destruição também há salvação. E haverá um dia em que o Senhor retornará e trará juízo ao ímpio, trará juízo a esse mundo, mas nós que cremos nele, que confessamos o nome dele, também seremos salvos, como Raabe foi da destruição de Jericó. E a cidade de Jericó, como eu disse antes, era a mais difícil, né? Era a mais difícil de ser destruída, e o Senhor deu a cidade ao povo de maneira extraordinária, né? Um verdadeiro milagre. E para que eles pudessem ver que assim como o Senhor fez o mais difícil, o Senhor daria graça a eles para conquistar todos os outros territórios, como foi o que aconteceu. Eles conquistaram todos os territórios, dividiram as terras, tudo como o Senhor ordenara. E na nossa vida é a mesma coisa, né? O Senhor fez o mais difícil, nos salvou, nos deu salvação em Cristo, nos deu de forma graciosa o privilégio de fazer parte da família dele. E se ele fez o mais difícil, ele também nos dará todas as outras coisas em Cristo Jesus, também suprirá todas as nossas necessidades. E voltando, né, a falar sobre essa questão da fé do povo, né, e da fé de Raabe também, a gente vê que está lá em Hebreus, né, eles serão sempre lembrados como pessoas que tiveram grande fé. E em Hebreus também a gente aprende que sem fé é impossível agradar a Deus, né?
E quando lá em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não quer dizer que o Senhor vai olhar para o coração de alguém e dizer, tem fé, me agradei. Não é só isso, né? A questão é que o coração que tem fé, ele age, né? E por isso agrada ao Senhor. Né? Só alguém que tem fé vai responder com fé aos desígnios de Deus, vai responder com fé às orientações do Senhor. Só alguém que tem fé, né, vai acreditar que no poder da comunhão, no poder de estar juntos, né, de congregar, só alguém que tem fé vai acreditar que você pode fechar a porta do seu quarto, ajoelhar, e o Senhor vai falar com você, que o Senhor realmente ouve, e que se o Senhor ouve, o Senhor também responde. Né? Só quem tem fé evangeliza por fé e crê que os resultados estão com o Senhor e crê que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Então, eu creio que quando em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é porque sem fé a gente não pode fazer nada, né? Sem fé é realmente impossível viver a vida cristã. Sem fé, só com fé, o povo daria todas as voltas na muralha de Jericó e creria que aquelas muralhas iriam cair. E é isso, né, que o Senhor falou no meu coração através desse texto. E eu oro para que o Senhor olhe para o nosso coração, nos acrescente fé, nos fortaleça a fé, e que o seu nome seja exaltado na nossa vida, em nós, através de nós, e que ele se agrade de nós. Essa é minha oração nessa manhã, e essa é a minha reflexão. Amém.